graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 12, a doutrina da salvação, capítulo 1, a providência salvadora. No tópico 1, o pecado do homem, foi tratado o seguinte assunto: o que é depravação total do homem? E hoje, no tópico 2, a graça de Deus. Amados, a graça de Deus é um dos temas dominantes na Bíblia. Aparece mais de 100 vezes no Antigo Testamento e mais de 200 vezes no Novo Testamento. Além disso, ocorre dezenas de vezes mediante palavras sinônimas, como amor divino, sua misericórdia e bondade. Nosso estudo mostrará como a graça de Deus envolve dois aspectos. Um aspecto é o favor imerecido de Deus, por ele expresso a todos os pecadores. O outro aspecto se descreve melhor como um poder ou força ativa divina que refreia o pecado, atrai os homens a Deus e regenera os crentes. Neste segundo aspecto, a graça de Deus opera juntamente com o Espírito Santo, criando uma força ativa para a obra da salvação. Não deve se confundir a graça de Deus com uma obrigação divina. Nada, amados, nada ou ninguém pode obrigar ou exigir de Deus a redenção da humanidade caída. É somente o profundo e íntimo amor de Deus que o constrange a providenciar a salvação e até a convencer o homem a aceitar esta salvação. Este conceito aparece em João, no capítulo 1, versículo 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Mas o apóstolo João está explicando que a graça recebida é baseada somente sobre a graça e mais nada. Em outras palavras, a razão de Deus nos amar não partiu de alguma obrigação da sua parte ou de uma ação forçada sobre Deus. Ele nos expressou o seu amor porque ele nos amou. Devido à natureza depravada do homem, ele é incapaz de, por si mesmo, procurar ou agradar a Deus. Então, por esse motivo, Deus tem concedido a graça comum ou universal a todo homem. Entenda, mas a graça comum é vista em várias formas. Nas bênçãos materiais da natureza, na maneira como Deus restringe o mal no mundo e na fixação da consciência do pecado dentro do coração do homem. Isso você encontra em Romanos, no capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 45, diz: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e havia chuva sobre o justo e injusto. Então, essa graça comum não salva automaticamente o homem, mas revela-lhe a bondade de Deus e restaura a cada ser humano a capacidade de responder favoravelmente ao amor de Deus. À luz dessa graça comum, compreendemos que nenhum homem pode se esconder atrás da desculpa de que ele não teve oportunidade de um encontro com Deus. Em Romanos, no capítulo 2, versículo 4, diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Né? E também, em Romanos, no capítulo 1, se você depois vai lá, Romanos capítulo 1, versículo 20, diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Amém? Assim, a graça comum concede a cada homem a capacidade de buscar a Cristo. À medida que o homem responde afirmativamente a esta graça, que o atrai a Deus, ele concede àquela pessoa uma graça especial, que o ajuda a chegar cada vez mais perto dele. É certo dizer que nenhuma pessoa pode vir ao Pai sem esse poder adicional, que vence a escravidão da sua natureza depravada. Em João, no capítulo 6, versículo 44, diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Entretanto, amada, a graça especial não garante a decisão da parte do homem.
quanto à sua comunhão com Deus. Amém? Ao aproximar-se de Deus, o homem recebe mais graça, que o encoraja e o incentiva a aceitar a salvação. Observe, uma experiência paralela temos na cura dos 10 leprosos, mencionada em Lucas 17, versículo 14. A Bíblia declara: indo eles, foram purificados. Assim, amados, opera a graça. Enquanto o homem continua a responder afirmativamente à graça de Deus, esta será o agente pela qual ele receberá a justificação. Tito, capítulo 3, verso 7. A regeneração. João 3, 3. A santificação. Atos, capítulo 26, versículo 18. E a segurança em Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Então, amados, a quantidade de graça que o homem recebe depende totalmente da sua decisão e não do interesse ou vontade de Deus, que já é manifesta. Por essa razão, o apóstolo Pedro nos admoesta. E com essa referência, nós encerramos nossa aula de hoje. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, na próxima aula, tópico 3. A provisão de Cristo. Vamos responder a seguinte questão: quais as 4 ofertas de um sacrifício pelo pecado? Amém? Então, observe, no tópico 1, nós vimos o pecado do homem. Falamos o que é a depravação total do homem. No tópico 2, nós falamos da graça de Deus, né? Aquele favor imerecido. E no tópico 3, nós vamos falar sobre a provisão de Cristo. Então, observe, nós estamos aprimorando o nosso conhecimento a respeito da doutrina da salvação. Que você possa usar esse material para evangelizar. Evangelizar os seus amigos, parentes, conhecidos, e cumprir o desígnio que o Senhor nos deixou de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Se você gostou, deixe o seu like. Se você tem alguma dúvida, deixe o seu questionamento nos comentários, que o Senhor possa estar nos abençoando e que cada dia mais nós estejamos mais próximo dele. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.